de compensação, o primeiro que vem na nossa cabeça e que a gente aprende desde o princípio é o mecanismo de tamponamento. É super comum a gente visualizar isso dentro da academia, né, dentro da faculdade. A gente passa um pouco batido nessa análise, né? Eu trago muito pela minha experiência como fisioterapeuta, né? A gente utiliza bastante dentro da área de terapia intensiva, dentro da área hospitalar, enfim, mas dentro da academia, dentro da faculdade, a gente aprende de uma forma superficial ali como o sistema tampão atua. Mas basicamente, né, o sistema tampão é um sistema de ação super rápida. A literatura traz, né, como se fosse uma definição ali de como se o sistema tampão fosse amortecedores dos sistemas, tá? Então a produção de ácido, né, através do sistema tampão, denominação traduzida do original em inglês buffer, que vem de amortecer, de amortecedor. Então são substâncias que limitam variações de pH do sangue e demais líquidos orgânicos ao se combinarem com ácidos ou as bases que alcançam aqueles determinados líquidos. Então são ajustes finos e rápidos através de resposta ali, que vocês vão ver que tem 4 tipos de resposta de compensação tampão, que eu vou trazer já já para vocês aqui. Então as substâncias que constituem os tampões agem aos pares, né, ou menos comumente em grupos, constituindo um sistema protetor. Então o sistema tampão é constituído por um por um ácido fraco e o seu sal, formando como assim uma base forte. Então o ácido fraco e o sal do sistema tampão, em condições normais, existem uma relação constante que o organismo tende a preservar para manter o equilíbrio daquele pH daquela determinada solução, determinado líquido, ok? Então, essa seria a definição mais clássica. E existe, né, e aqui eu vou trazer a primeira fórmula que eu prometi para vocês, né, uma fórmula que eu gosto bastante de utilizar, vou trazer até um exemplo nesse vídeo assim, para vocês entenderem aí, que é uma fórmula que a gente analisa, foi desvendada através, né, do autor lá do Henderson Hasselbalch, que buscou justamente estimar um pH para aquela determinada solução. Ou seja, como é que ela se encontra se eu tenho valores ali da pressão de CO2, se eu tenho valores do bicarbonato que está ali naquela determinada solução. Então eu tenho como, né, estimar um determinado pH. Então vocês vão ver isso na prática clínica. Quando eu colocar isso em prática em uma determinada hemogasometria, a gente vai ver pelo menos se aquele pH ele está condizente com o que você encontrou de bicarbonato e de PCO2.